Graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com Ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar Sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos Seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos em uma das declarações de propósito mais poderosas e determinantes de toda a Escritura. Um grito de resolução da alma que anseia por Deus, registrado no grande Salmo 119, no versículo 30. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Que reajuste de direção, que declaração de intenção, que fundamento inabalável para começar o nosso dia. Este texto não é um manual de autoaperfeiçoamento, mas um mapa para uma vida com propósito divino. O salmista, em meio ao mais longo capítulo da Bíblia, uma ode de amor à palavra de Deus, nos oferece o segredo para navegar no labirinto da vida. Ele nos mostra que a vida espiritual não é um flutuar passivo ao sabor dos ventos da cultura ou dos nossos sentimentos, mas sim uma série de escolhas deliberadas. Ele nos força a confrontar a bifurcação mais fundamental que se apresenta a nós a cada manhã. Qual caminho eu escolherei hoje? A genialidade espiritual desta declaração reside em sua simplicidade e em sua profundidade ativa. Escolhi. Que verbo poderoso! Não diz caí no caminho, nasci no caminho ou fui forçado a seguir o caminho. Diz eu escolhi. É um ato da vontade, uma resolução consciente, um posicionamento deliberado da alma. Em um mundo com incontáveis caminhos que se oferecem a nós, o caminho da conveniência, o caminho da popularidade, o caminho do prazer, o caminho da riqueza, o caminho da autorrealização, o salmista faz uma escolha singular e contracultural, o caminho da verdade. Este é o caminho da realidade, o caminho que corresponde ao caráter de Deus, à estrutura do universo que Ele criou. Todos os outros caminhos, por mais atraentes que pareçam, são, em última análise, caminhos de ilusão, falsidade e morte. E como se anda neste caminho? A segunda parte do versículo nos dá a bússola e o mapa. Propus-me seguir os teus juízos. A versão hebraica é ainda mais visual. Coloquei diante de mim os teus juízos. A escolha não é um ato único, mas uma disciplina contínua. É a decisão diária de pegar a palavra de Deus, seus mandamentos, seus preceitos, suas ordenanças e colocá-los diante de nossos olhos como nosso guia, nosso padrão, nosso GPS para cada passo. É medir nossas decisões, nossas palavras, nossas atitudes e nossos planos contra o padrão perfeito da vontade revelada de Deus. Em um mundo que nos diz, siga o seu coração ou crie a sua própria verdade, esta declaração é um ato de rebeldia espiritual. Ela nos convida a submeter nosso coração enganoso à verdade objetiva de Deus e a encontrar a verdadeira liberdade, não na ausência de regras, mas na adesão alegre aos juízos perfeitos do nosso Criador. Portanto, viver a verdade desta passagem é viver uma vida de propósito escolhido. É um chamado para uma reorientação radical de nossa vontade. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta da tentação de escolher os caminhos da falsidade. Pelo contrário, ela nos dá o poder para escolher o caminho da verdade. Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, escolher o caminho da verdade é, em essência, escolher a Cristo todos os dias. Nós não lutamos para ter a capacidade de escolher o bem, nós lutamos da nossa nova natureza em Cristo, que já nos libertou da escravidão do caminho largo da perdição. Ser um vencedor em Cristo é ter o poder do Espírito Santo para dizer a cada manhã, hoje, mais uma vez, eu escolho o teu caminho. Nossa vitória não deriva da força de nossa resolução, mas do poder daquele que é o próprio caminho e que nos sustenta nele.
Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo-se perdido, sem direção, como um barco à deriva. Talvez as vozes conflitantes do mundo e as pressões da vida o tenham deixado confuso sobre qual caminho tomar. Talvez você tenha conscientemente se desviado para um caminho de falsidade e agora se sinta preso e envergonhado. Hoje, esta oração será um ato deliberado de escolha. Será um momento de nos colocarmos novamente na encruzilhada e, com a ajuda de Deus, escolhermos resolutamente o caminho da verdade. Que ela seja um bálsamo para a sua alma perdida, um capacete da salvação para a sua mente confusa e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, firme seu coração na decisão mais importante da vida e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando sua escolha pelo caminho de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu que és a verdade e em quem não há sombra de variação, o autor de todo o caminho reto, hoje, neste novo dia, nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não apenas pelas bênçãos que recebemos, mas pelo próprio caminho que Tu és. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus que não nos deixou tateando na escuridão, mas que em Tua infinita misericórdia nos revelastes o caminho da vida. Tu és o Deus cujos juízos são verdadeiros e totalmente justos, mais desejáveis do que o ouro. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada vereda, cada atalho e cada encruzilhada da nossa existência. Tu és o pastor que nos guia pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Te louvamos porque a nossa salvação não depende de nossa capacidade de encontrar o caminho, mas de Tua graça que nos encontrou quando estávamos perdidos. Te exaltamos pela Tua generosidade em nos dar a Tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tuas misericórdias se renovam, provando que nossos desvios e nossas escolhas erradas do passado não anulam o Teu convite gracioso para voltarmos ao caminho da verdade hoje. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com uma mentalidade de andarilhos perdidos, mas com a mentalidade de peregrinos, com um destino certo e um mapa infalível. Obrigado, Pai, porque nossa direção não vem de nossa sabedoria, mas da Tua revelação. Tu és o Deus cujo caminho é perfeito, presente e poderoso. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Ti senão por Ele. Ele é a personificação do caminho da verdade, aquele que andou em perfeita obediência aos Teus juízos. É através dele e de sua obra na cruz que fomos resgatados do caminho largo que conduz à perdição e colocados no caminho estreito que leva à vida. A sua ressurreição é a prova definitiva de que o teu caminho, o caminho da obediência sacrificial, é o caminho da vitória final. Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, o mesmo Espírito que o guiou em cada passo opera em nós hoje, nos capacitando a escolher o caminho da verdade e andar nele com a certeza da vitória. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pelo acesso que temos a Ti através de Cristo, pela identidade que temos como seguidores do caminho e pela clareza de propósito que Tua palavra nos dá. Cremos que neste dia andaremos de cabeça erguida, com os pés firmes no caminho que escolhemos. Que nossa vida seja um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva para o mundo de que o Teu caminho é o único que leva à vida. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a retidão dos Teus caminhos e a Tua santidade que nos convida a uma vida de integridade.
diante do esplendor da tua verdade e da resolução do salmista em escolhê-la, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes nosso coração é inconstante e nossos pés são vacilantes. Sem a tua graça, nossa tendência natural é escolher os atalhos da conveniência e os caminhos largos da conformidade com o mundo. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao teu trono de graça para confessar nosso pecado de escolher caminhos de falsidade. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que trocamos o caminho da verdade pela vereda da mentira para obter alguma vantagem. Perdoa-nos por escolher o caminho da amargura em vez do caminho do perdão, o caminho da luxúria em vez do caminho da pureza, o caminho do orgulho em vez do caminho da humildade. Confessamos que passamos mais tempo buscando os caminhos que agradam a nós mesmos do que o único caminho que agrada a Ti. Perdoa-nos por abraçarmos a desonestidade, a hipocrisia e permitirmos que a semente da falsidade crie raízes em nosso coração quando fomos chamados a ser filhos da luz. Confessamos o pecado de negligenciar os Teus juízos. Perdoa-nos, Pai, por não colocarmos a Tua palavra diante de nós como nosso guia. Perdoa-nos por confiarmos em nossa própria intuição, na sabedoria do mundo ou nas opiniões populares para tomarmos nossas decisões, em vez de consultarmos o Teu mapa. Confessamos que muitas das nossas quedas, das nossas feridas e da nossa confusão são o resultado direto de ignorarmos o Teu conselho. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de um coração dividido. Confessamos que muitas vezes tentamos andar com um pé no caminho da verdade e outro no caminho do mundo. Tentamos conciliar a luz com as trevas, Cristo com Belial. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: instabilidade, falta de paz e a dolorosa percepção de nossa própria duplicidade. Perdoa-nos, Senhor, por nossa falta de resolução firme e por não Te amarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Confessamos que, embora sejamos chamados para ser peregrinos em um caminho estreito, muitas vezes nos encontramos vagando sem rumo na estrada larga. Temos um mapa infalível, mas preferimos seguir nossos próprios instintos. Perdoa-nos por não nos apropriarmos do nosso privilégio, por não usarmos a arma da Tua palavra como nosso guia e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para sermos seguidores de Cristo, o caminho. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos na nossa performance, mas na obra perfeita de Jesus Cristo, que não apenas escolheu o caminho, mas é o caminho. Pedimos que o sangue daquele que nos amou e se entregou por nós nos purifique de toda falsidade, de toda negligência, de toda duplicidade e de toda confusão. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e uma vontade resoluta. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a ousadia que vem do Teu Espírito para escolhermos o Teu caminho a cada momento. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé não em nossa capacidade de nos mantermos no caminho, mas no Teu poder que nos sustenta nele. Ajuda-nos a despir do velho homem que vagueia sem rumo e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, a de peregrinos com um propósito claro. Ajuda-nos a pensar como vencedores, a falar como vencedores e a agir como vencedores, não porque somos infalíveis, mas porque nosso guia é infalível. Esvazia-nos de todo pensamento que diz qualquer caminho serve, e encha-nos com a verdade do Teu Espírito que pergunta: qual é o caminho da verdade? Que nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade.
Dá-nos a coragem de enfrentar as encruzilhadas de hoje, não com medo, mas com fé, prontos para ver e declarar: hoje eu escolho o caminho da verdade e coloco os teus juízos diante de mim. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai e Guia, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não pedindo um caminho mais fácil, mas pedindo um coração mais decidido a seguir o Teu caminho. Nós nos apropriamos, pela fé, da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus. Vencedores que foram libertos para escolher a verdade. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, Te pedimos, Senhor, primeiramente, um coração decidido e uma disciplina espiritual para permanecermos no caminho da verdade. Que o Teu Espírito Santo nos dê um amor tão profundo pela Tua verdade que qualquer outro caminho se torne repulsivo para nós. Remove de nós a indecisão, a preguiça e a tendência de sermos levados por qualquer vento de doutrina ou pressão cultural. Queremos que esta escolha não seja apenas um sentimento, mas uma resolução diária, renovada a cada manhã. Que o ato de colocar os Teus juízos diante de nós, através da leitura e meditação na Tua palavra, seja a primeira e mais importante atividade do nosso dia, o ato que define a direção de todos os outros. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional, em nossos projetos, porque escolhemos o caminho da integridade. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje com a resolução de sermos pessoas da verdade. Diante da tentação de cortar caminhos, de exagerar um relatório, de participar de uma fofoca, Oramos, em primeiro lugar, para que sejamos vencedores sobre os caminhos da falsidade no mundo dos negócios e das finanças, ao escolhermos a integridade absoluta. Pai, nós Te louvamos porque a Tua verdade é o fundamento para toda a confiança e toda a verdadeira prosperidade. Declaramos e nos apropriamos da verdade de Provérbios 11:1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Senhor, queremos Te dar prazer em nossas transações comerciais, em nossas declarações de impostos, em cada aspecto de nossa vida financeira. Ajuda-nos a escolher o caminho da verdade, mesmo que o caminho da mentira pareça mais lucrativo. Nós confessamos, Pai, que a pressão por resultados e a cobiça muitas vezes nos tentam a comprometer nossos valores, a exagerar nossas qualificações ou a esconder informações. Perdoa-nos por cada vez que consideramos o caminho do engano. Nesta manhã, quando nos preparamos para o nosso trabalho e nossas responsabilidades, pedimos que o Teu Espírito Santo fortaleça nossa resolução. Que a nossa escolha pelo caminho da verdade seja a nossa armadura. Quando a oportunidade de obter um ganho desonesto surgir, que nossa reação imediata seja: eu escolhi o caminho da verdade, e isso não é negociável. Dá-nos a força sobrenatural que vem do Teu Espírito para praticar o que a Tua palavra nos instrui em Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ajuda-nos a sermos fiéis nas pequenas coisas, nas pequenas decisões de integridade, sabendo que elas formam o caráter de nossa vida. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos que a bênção que vem da integridade é muito maior e mais duradoura do que qualquer ganho que vem da falsidade. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre a tentação da desonestidade, não para nossa vanglória, mas para o louvor do Deus, que é a própria verdade. Declaramos em nome de Jesus que somos pessoas de uma só palavra. Declaramos que nossa integridade não está à venda. Declaramos que ao primeiro sinal da tentação para o engano, nossos corações se firmarão na escolha que já fizemos. Hoje escolheremos o caminho da verdade em nossas finanças e em nosso trabalho,
confiando que tu honras aqueles que te honram. Oramos, em segundo lugar, para que sejamos vencedores sobre os caminhos da falsidade em nossos relacionamentos, ao escolhermos a autenticidade e a graça. Senhor, nós reconhecemos que a nossa vitória em Cristo é testada de forma intensa na arena de nossas interações. A tentação de usar máscaras, de fingir ser algo que não somos, de falar pelas costas ou de manipular os outros com palavras é sutil e destrutiva. Pedimos o teu socorro para sermos vencedores sobre a hipocrisia, a fofoca e a falsidade relacional. Nós não podemos vencer essas batalhas com nossas próprias forças. Nosso orgulho e insegurança nos levam a fingir. Mas ao olharmos para Cristo, que era totalmente verdadeiro e cheio de graça, recebemos a ajuda necessária para viver de forma autêntica. Ajuda-nos, Pai, a escolher o caminho da verdade em como tratamos as pessoas que tu colocaste em nossa vida. Que o mandamento de Efésios 4:25, por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, seja a regra de nossas conversas. Ajuda-nos a ensinar nossos filhos a serem verdadeiros, a não terem medo de admitir seus erros e a falarem com amor. Para isso clamamos que a verdade de Efésios 15 se torne carne em nós. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Senhor, quando a tentação de mentir para evitar um conflito, de fofocar para nos sentirmos importantes ou de usar de bajulação para conseguir algo surgir, que nosso coração se lembre do nosso compromisso com o caminho da verdade. Especificamente, oramos pela vitória em nossos casamentos e famílias, socorro para criar um ambiente de segurança, onde a verdade pode ser dita em amor, sem medo de condenação. Oramos pela vitória em nossas amizades, socorro para sermos amigos que falam a verdade em amor, mesmo quando é difícil. Oramos pela vitória em nossa comunidade da igreja, socorro para abandonarmos as máscaras da falsa espiritualidade e vivermos em comunhão autêntica e transparente. Que o socorro do Deus da verdade se manifeste em relacionamentos curados e fortalecidos pela honestidade e pela graça. Declaramos em nome de Jesus que somos pessoas autênticas. Declaramos que nossas palavras serão verdadeiras e nossas ações sinceras. Declaramos que somos vencedores sobre a falsidade relacional, porque nossa primeira reação será sempre escolher o caminho da verdade em amor. Hoje escolheremos a honestidade, a transparência e a graça, manifestando a vitória de Cristo em cada relacionamento. Oramos, em terceiro lugar, para que sejamos vencedores sobre o caminho do engano, ao colocarmos honestamente nossos corações diante dos teus juízos. Pai, nós sabemos que o engano mais perigoso é aquele que praticamos contra nós mesmos. A tendência de justificar nossos pecados, de minimizar nossas falhas e de culpar os outros é forte. É o caminho da falsidade interior, que nos impede de crescer e de experimentar a tua graça plenamente. Em nome de Jesus, nós escolhemos o caminho da verdade sobre nós mesmos. Nós nos recusamos a viver na névoa do auto-engano. Nós ousamos colocar nossas vidas, nossos motivos e nossos corações diante da luz dos teus juízos, como o salmista orou no Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nesta manhã, por fé, nós fazemos desta a nossa oração. Nós te convidamos a sondar os nossos corações. Nós escolhemos a verdade dolorosa que cura, em vez da mentira confortável que adoece. Nós nos levantamos contra as fortalezas do orgulho e da autojustificação.
nós tomamos a decisão de sermos brutalmente honestos contigo e conosco mesmos sobre as nossas lutas e pecados. Pedimos que o Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-nos a ver nossos pecados como Tu os vês e a nos arrependermos genuinamente. Ajuda-nos a não nos esconder de Ti como Adão e Eva, mas a corrermos para Ti em confissão, sabendo que Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que a Tua palavra, os Teus juízos que colocamos diante de nós, seja o espelho que nos mostra quem realmente somos e também quem podemos ser em Cristo. Declaramos em nome de Jesus que o engano não tem lugar em nosso coração. Declaramos que abraçamos a luz da Tua verdade. Declaramos que somos vencedores sobre o prúdio e a autojustificação, porque nossa identidade está em Cristo e não em nossa performance. Hoje, escolheremos a honestidade radical diante de Ti, encontrando liberdade e cura no caminho da verdade. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não como andarilhos confusos, mas como peregrinos decididos. Colocamos cada passo, cada decisão e cada plano deste dia no caminho da verdade que escolhemos, confiando em Teu poder para nos guiar e nos sustentar nele. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a oportunidade de andar no caminho da verdade se remova a cada passo. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Faça da declaração do salmista a sua própria. Declare em voz alta onde quer que você esteja: hoje eu escolho o caminho da verdade. Compartilhe esta declaração nos comentários para afirmar sua decisão e encorajar outros. Se você tem um pedido de oração por força para se manter no caminho da verdade em uma situação específica, ou para se libertar de algum caminho de falsidade em que tem andado, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, orar uns pelos outros para que sejamos um povo que ama e vive na verdade. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a navegar a vida com um mapa infalível da Palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está se sentindo perdido ou confuso e precisa ser lembrado do poder de escolher o caminho de Deus. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o amor de Deus, Pai, o autor de toda a verdade, e a comunhão do Espírito Santo, nosso guia infalível, sejam com todos vocês. Que o Senhor firme os teus pés no caminho da verdade e ilumine teus passos com os seus juízos. Que Ele te dê um coração decidido e uma vontade resoluta para segui-lo. Que o Senhor guarde a tua mente e o teu coração de todo engano e te encha com a paz que só a verdade pode trazer. E que você caminhe neste dia com o propósito claro e a confiança inabalável, que só aqueles que escolheram o caminho certo podem conhecer. Em nome de Jesus, amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela Palavra de Deus.